Toda vez que celebramos a festa do padroeiro, estamos renovando o nosso carisma, fazendo memória da nossa vida comunitária. Construímos a igreja templo, mas a igreja viva que somos nós precisa ser edificada todos os dias, sobretudo nesse período festivo. E com nossa vida, a liturgia de hoje renova a aliança com o nosso Senhor, esta aliança de amor. E assim vamos nos fortalecer nossa caminhada, a convivência fraterna e a edificação do reino de Deus entre nós. Hoje, nos reunimos enquanto família para celebrar a festa do corpo e o sangue de Cristo, fazendo memória do corpo, fazendo memória dos grupos que se empenhavam nessa solenidade. Grupo de jovens, caminhando com Cristo, grupos de coroinha, servidores de Cristo, Legião de Maria, jovem, pastoral da Crisma, que fazia um lindo tapete de Corpus Christi. Por tudo isso, vamos louvar e agradecer a Deus por nossa comunhão de vida, e incluindo os 27 anos de nossa paróquia Cristo Rei. Cantemos para dar início à Santa Missa. Nós temos... Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós temos um grande motivo para nos alegrarmos, que é a festa solene do corpo e sangue do Senhor. Mas também o nosso coração fica muito apertado, porque nós perdemos uma pessoa muito querida da nossa comunidade, que foi Maria Bethânia. Não sei se vocês estão se lembrando, ela fazia parte da pastoral do dízimo, esposa de seu Vieira, aqui do Vieiras Bar, e também a mãe de Bruna, nossa catequista. Tem algum familiar seu que está aqui? Não? Então, enfim, com essa Santa Missa, o nosso coração esmagado, a gente oferece pela alma dela, para que o bom Deus conceda o paraíso para ela e também conceda o conforto para a sua família. O Senhor alimentou o seu povo com a flor do trigo, e com o mel do rochedo o saciou. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Estou muito feliz por ver tantos irmãos aqui das outras comunidades. E vamos celebrar hoje esta noite santa, pedindo a Deus que nos dê um novo coração. Para tanto, reconheçamos, meus irmãos, os nossos pecados, para celebrarmos dignamente os santos mistérios.
Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Liturgia da Palavra. A leitura nos exorta a sermos perseverantes na fé e no serviço ao reino de Deus. Escutemos. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés veio e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os decretos. O povo respondeu em coro: faremos tudo o que o Senhor nos disse. Então Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Levantando-se na manhã seguinte, ergueu ao pé da montanha um altar e 12 marcos de pedra pelas 12 tribos de Israel. Em seguida, mandou alguns jovens israelitas oferecer holocaustos e imolar novilhos como sacrifícios pacíficos ao Senhor. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em vasilhas, e derramou a outra metade sobre o altar. Tomou depois o livro da aliança e o leu em voz alta ao povo, que respondeu: faremos tudo o que o Senhor disse e lhe obedeceremos.
Moisés, então, com o sangue separado, aspergiu o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, segundo todas essas palavras. Palavra do Senhor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Elevo o cálice da invocando o nome santo do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Esqueceu o vosso servo, ó Senhor, que nasceu de vossa cena, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens futuros, através de uma tenda maior e mais perfeita, que não é obra de mãos humanas, isto é, que não faz parte desta criação, e não com o sangue de bodes e bezerros, mas com o seu próprio sangue. Ele entrou no santuário uma vez por todas, obtendo uma redenção eterna. De fato, o sangue de bodes e touros e a cinza de novilhas espalhadas sobre seres impuros os santifica e realiza a pureza ritual dos corpos. Quanto mais o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos a um Deus vivo.
Pois, em virtude do Espírito Eterno, Cristo se ofereceu a si mesmo a Deus como vítima sem mancha. Por isso, ele é mediador de uma nova aliança. Pela sua morte, ele reparou as transgressões cometidas no decorrer da primeira aliança. E assim, aqueles que são chamados receberão a promessa da herança eterna. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: Onde queres que façamos os preparativos para comermos a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: Ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: O mestre manda dizer: Onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Aí fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu-o e entregou-lhes, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não bebereis mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Meus irmãos, primeiro eu queria dizer, Natiara, que essa foi uma das sequências mais lindas que eu já ouvi, sequência de Corpus Christi. O que Natiara cantou, que todo mundo se levantou, imaginando que fosse a aclamação do Evangelho, é uma grande sequência que honra o corpo do Senhor, essa festa, composta, se a memória não me engana, ou foi para São Tomás de Aquino ou foi para São Boaventura, feita para honrar o corpo de Cristo, e tem tantas verdades no que vocês ouviram, se vocês conseguiram prestar atenção bem direitinho a cada palavra do que foi cantado. E eu vou tomar um pouquinho na homilia. Vejam só. Primeira coisa, vou pedir uma ajuda aqui. Ana, na sua camisa do Sagrado Coração de Jesus, qual é o tema que está escrito aí? Vinde a mim. Vinde a mim. É o nosso grande tema. Obrigado, Ana, de todo o nosso novenário, que é uma passagem bíblica tirada lá de Mateus, do Evangelho de São Mateus, se eu não me engano, Mateus 11 ou Mateus 12, está na marcação da camisa, que Jesus diz: Vinde a mim, vós que estáis cansados, vocês se lembram? E eu vos darei descanso, porque eu sou o que? Manso e humilde de coração, e encontrareis alívio. Então, foi inspirados por essa passagem, nós escolhemos esse tema, e o lema é Jesus, fonte de vida e santidade, que é tirado da ladainha do coração de Jesus, que será rezada, a ladainha, na grande festa solene, lá na próxima sexta-feira, dia 11, essa outra. Padre, por que o senhor está dizendo isso? Para falar um pouquinho do tema e do lema em cima do Evangelho, neste dia tão bonito que é dia de Corpus Christi. A grande solenidade de Corpus Christi recorda para a igreja um maravilhoso mistério da Eucaristia, da instituição da Eucaristia, que foi narrado hoje no Evangelho segundo São Marcos. E esse nome, Vinde a mim,
essa passagem que Jesus chama, esse convite que Jesus faz aos seus discípulos, se encarna na Eucaristia. Não tem lugar melhor para nós escutarmos essa palavra, vinde a mim, do que perto de Jesus hóstia. É onde todos encontram descanso e acolhida. Jesus hóstia santa se entrega para as crianças, para os velhinhos, para os pobres, para os ricos, para os inteligentes, para os analfabetos. Jesus não faz distinção de pessoas na hóstia santa. Jesus, na sua Eucaristia, ao se fazer pão, ele quis, nesse ato de extrema humildade, ser alimento para todo mundo. Quando eu digo todo mundo, todos os católicos batizados e que têm primeira Eucaristia, né? E que desejam essa comunhão com Jesus. Jesus também não pode entrar no coração de quem não quer. Nosso Senhor vai respeitar até o fim a liberdade do homem. Mas, quando você pensar nessa palavra de Jesus que ele disse, vinde a mim, pense na Eucaristia. É o grande testamento de amor de Jesus, é a entrega do seu corpo e do seu sangue, porque é uma coisa absurda, pessoal. O homem não seria capaz neste século, nem em qualquer outro século, se a Eucaristia ainda não existisse, porque a missa, ela foi criada por Jesus tem 2000 anos, lá na última ceia, que foi narrada hoje por São Marcos. Se Jesus não tivesse instituído a missa nesse tempo, por exemplo, se Jesus fosse se encarnar daqui a 1000 anos ainda, nenhum coração humano conseguiria, ousaria fazer tal pedido a Deus, para que Deus se entregasse a nós como alimento. Por isso que os santos da igreja, São Pedro Julião, por exemplo, é um santo francês chamado o apóstolo da Eucaristia. Ele diz que a Eucaristia é a invenção do amor de Deus. Já não bastava Deus criar o mundo, Deus criar o homem e Deus se tornar amigo do homem. Ele ainda inventou de se dar aos seus amigos como alimento. É uma coisa assustadora, no bom sentido, porque causa assombro para nós. Esse mesmo santo da Eucaristia, São Pedro, ele disse assim, no livro volume 1 da sua obra A Divina Eucaristia, quando ele diz, se eu não me engano, o capítulo é o Deus dos pequenos. Ele diz assim para nós, que o Filho de Deus tivesse decidido se encarnar e nascer na pobreza de Belém, pequenininho, pobrezinho, a inteligência do homem ainda conseguiria aceitar, alcançar. Aí ele continua, que o Filho de Deus quisesse ter morrido na cruz, despojado, pobre, como o último dos homens, numa miséria grande, a nossa razão, nosso coração ainda consegue conceber. Aí ele continua, mas o que nos causa espanto e assusta os incrédulos é que o Filho de Deus tenha decidido dar-se como alimento na Eucaristia. Isso não é pouca coisa não, pessoal. Eu disse lá na Sagrada Família, mais cedo, que a Eucaristia é o termômetro para dizer se você é um católico arrochado ou não. Se você é um bom católico, você ama a Eucaristia e faz questão da missa. Se você só vem porque a igreja diz para você vir no domingo, e você não busca mais a missa, não busca confissão, você é um católico fraco. Por quê? A gente não abre a boca para dizer que ama a Deus, só que Deus se entregou na Eucaristia. Você toca em Deus. Quando você recebe na hora da fila da comunhão, na sua mão, Deus pequeno,
Você acha pouco isso? Não tem maior ato de humildade que esse. Jamais nesse mundo vai existir um ato de tanta humilhação. Eu digo no bom sentido, porque o mistério da humilhação de Deus é um mistério que, se lembra que São Paulo disse, né? Deus se fez pobre para nos enriquecer. Então, o nome que São Paulo diz, Deus se fez pobre, é a mesma coisa que Deus se humilhou, Deus se abaixou, Deus se tornou pequenininho. É tanto que ele se entrega na sua mão. Se você acredita ou não, aí já é outra história. Por isso que tem um santo, eu também gosto muito dessa frase, São Cipriano. Ele disse assim: Deus é a verdade, Ele não mente. Quando Ele disse, tomando pão, que era o seu corpo, é porque é. Mesmo que você não entenda. E é o evangelho de hoje, o relato da instituição da Eucaristia, o relato desse mistério de que Deus inventou, como disse São Pedro Julião em Marde, esse grande mistério, nos deu esse presente, que é a si mesmo, para nos alimentar. Então, Jesus quis, com a comunhão, a sua santa comunhão, fazer, operar uma união com o coração do homem de um jeito absurdo. Por isso que ele fala: vinde a mim, vocês que estão cansados, eu vos darei descanso. Porque esse cansaço que o Senhor se refere é o grande peso da nossa luta espiritual do dia a dia contra os pecados, a luta pela santificação. Então ele sabe que o homem precisa de repouso, só que o repouso celeste. Por isso que ele fez, para não nos deixar órfãos nessa grande viagem que é a vida, ele fez esse alimento de salvação, que é a Eucaristia. Vocês se lembram, lá no deserto, o povo de Israel ficou quanto tempo no deserto depois que saiu do Egito? 4 anos? 40. O que é que eles comiam para se sustentar, para o bucho não ficar vazio? Era o maná. O que era o maná? Era uma espécie de pão que se formava quando o orvalho da noite caía, certo? Então, esse pão, o maná, ele é uma prefiguração da Eucaristia. E a saída do deserto do povo de Israel, a saída do Egito, que é narrada no capítulo 12 de Êxodo, para a terra prometida, é um sinal hoje que significa para nós a nossa saída, a nossa luta contra o pecado para alcançar o céu. E a viagem do povo de Deus do Egito saindo para a terra prometida, esses 40 anos, eles foram alimentados pelo quê? Pelo maná. E nós, enquanto a gente nasce e faz a primeira comunhão até chegar ao céu, nós somos alimentados pelo quê? O corpo e o sangue de Jesus. Então, o corpo e o sangue de Jesus é o grande maná do céu, que alimenta o homem nessa viagem, que é a vida. Nós somos peregrinos, você não sabe o seu dia. Betânia tem alguns meses, por exemplo, que estava aqui entre nós. Infelizmente contraiu o Covid e faleceu hoje. Que parte o nosso coração, porque a gente convivia com ela aqui, uma pessoa muito boa. E aí a vida, olha, a vida do homem é um sopro. Mas nesse sopro, enquanto durar, nós temos o nosso grande alimento de vida eterna, que é a Eucaristia. E você tem, não é porque você é bom, porque você e eu, nós não merecíamos esse dom. Nós recebemos a Eucaristia porque Jesus é louco de amor pelo homem. A explicação é essa. Da nossa parte, ele só recebe ingratidão, frieza,
desprezo, infidelidade, dureza, orgulho espiritual. Tanta gente que comunga e se acha o máximo, nunca se acha o máximo. Nunca se acha merecedor desse dom. Eu não me acho não. E não digo isso para parecer bonzinho não. Ou você acha que eu merecia ser padre? Claro que não. Eu sou padre por misericórdia. Eu toco em Jesus a Eucaristia por misericórdia. Você recebe na sua mão por piedade de Deus. Você não é santo não, nem eu. Nós somos combatentes. Nós somos peregrinos. A santidade vai chegar, será alcançada definitivamente no céu. Quando você se reconhece um nada, aí sim, o soberano Deus reina no teu nada. O certo é isso. Por isso que quem comunga a Eucaristia com sentimento de pequenez, de dizer, Senhor, eu sou pobrezinho, eu não sou nada, mas Tu me amas tanto. Tu, Senhor. Vocês estão lembrados daquele oficial romano que pediu para que o Jesus curar o servo dele, que estava muito doente? Aí Jesus pega e disse, eu vou curar, vamos lá. Aí ele pegou e disse, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas dize uma palavra e o meu servo ficará curado. É a mesma coisa para a Eucaristia. Senhor, nós não somos dignos de que Tu entres na nossa casa, mas Tu quiseste fazer isso. Se Jesus inventou, louvado seja Ele, porque Ele sabia que a gente precisava desse mistério. Então, como somos felizes, porque temos o nosso Deus que não disse um vinde a mim solto, como a gente disse. Por exemplo, quando tem alguém sofrendo, que vai contar para a gente a nossa dor, muitas vezes a gente nem se importa, a gente só faz ouvir como ouvido de mercador e sai do outro lado. Isso é Deus te abençoe, tudo bem. A gente dá uma palavra e nem se compromete tanto de rezar, de dar atenção. Com Jesus não é desse jeito não. Quando Jesus diz uma coisa, Ele diz e faz. Quando Ele disse, vinde a mim, Ele se entregou na Eucaristia para provar esse grandioso amor e desconcertante amor que só reconhece quem é humilde, que só ama quem é humilde. Quem quer honraria na igreja, quem quer lugares altos na igreja, quem quer estar aparecendo na igreja, nunca vai reconhecer de verdade e gozar de verdade, plenamente, da delícia desse mistério, porque esse mistério é dos mais humildes. E quem se encontra com o amor de Jesus e a Eucaristia é impelido a fazer o que Ele faz. E o que é que Ele faz? Ser pequeno e servir. Então está vendo que a Eucaristia exige de você ser pequeno e servir a Deus, a igreja. Porque a Eucaristia é assim. Esse mistério que assombra os orgulhosos. Como é que pode Deus Todo-Poderoso caber na mão do Padre? Tem hora que eu fico só olhando assim, fico pensando, quando eu estou com Jesus na minha mão aqui, né? Poxa vida, Senhor. Que coisa admirável. É o mistério extraordinário. Padre, eu ainda não acredito não, porque quando eu comungo eu só sinto gosto de pão. E você só vai sentir gosto de pão mesmo, porque o gosto permanece o mesmo, o cheiro, o tamanho é tamanho de pão, a hóstia, pequenininha. Mas é um mistério que a gente não entende, a gente acredita. Então esse mistério, ele é dado para o teu coração para te salvar. Aí vai a sua parte. Você acredita ou não? Você acolhe esse mistério na tua vida ou não? Você é um católico de meia tigela que só vem para a missa uma vez perdida ou não? Você é um católico que só se conforma em vir para a missa em dia de domingo e depois fica em ordem satisfeito porque cumpriu o preceito ou não? Ou você sente saudade de Jesus? Então que o Senhor toque o nosso coração.
Que o Senhor nos conceda amá-lo mais. Porque o Deus que nós abrimos a boca para rezar e para nos dirigir está a 20 metros de mim. É só eu ir aqui, dobrar a esquerda e entrar na capela. Eu termino, já falei demais, com a frase de São Padre Pio. Padre Pio dizia que se nós conhecêssemos de verdade o valor da Eucaristia e da missa, seriam necessários guardas nas portas das igrejas para conterem as pessoas, para que as igrejas não ficassem abarrotadas por conta de despertar para esse mistério. Se todo mundo despertasse, as nossas igrejas estavam cheias. Não faltava um católico nas missas. Os católicos não deixavam a confissão. Tudo parte da Eucaristia. Se a sua fé na Eucaristia não é verdadeira, o restante da sua fé, ela é bambo, é capenga. Porque não tem fé verdadeira sem fé na Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, e agora, com muita confiança, dirijamos ao Senhor as nossas preces. A resposta das preces é: fortalece, Senhor, vossos fiéis com a palavra e a Eucaristia. Fortalece, Senhor, vossos fiéis com a palavra e a Eucaristia. Cristo ressuscitado, sustenta a vossa igreja nas constantes celebrações dos vossos mistérios, rogamos. Fortalece, Senhor, vossos fiéis com a palavra e a Eucaristia. Cristo Eucarístico, fazei que os bispos, os presbitérios, permaneçam fiel à vossa aliança, por amor ao seu corpo e ao seu sangue, rogamos. Fortalece, Senhor, os vossos fiéis com a palavra e a Eucaristia. Conservai, ó Cristo, os cristãos na unidade de vosso sacrifício, como oferenda agradável a Deus, rogamos. Fortalece, Senhor, os vossos fiéis com a palavra e a Eucaristia. Colocai, ó Cristo, pão na mesa de todos os trabalhadores que se encontram desempregados, rogamos. Fortalece, Senhor, vossos fiéis com a palavra e a Eucaristia. Ajudai, ó Pai, a nossa comunidade a partilhar o pão com os necessitados, construindo uma sociedade mais justa e solitária, rogamos. Fortalece, Senhor, os vossos fiéis com a palavra e a Eucaristia. Tudo isto vos apresentamos, Pai querido, em nome do vosso amado Filho, na unidade do Espírito Santo.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba... Desculpa, tá, pessoal? Dai-nos, Senhor Jesus, possuir o gozo eterno da vossa divindade e os dons da unidade e da paz, simbolizados pelo pão e o vinho que oferecemos na vossa igreja, na vossa Sagrada Eucaristia, sejam concedidos à vossa igreja por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele, verdadeiro e eterno sacerdote, oferecendo-se a vós pela nossa salvação, instituiu o sacrifício da nova aliança e mandou que o celebrássemos em sua memória. Sua carne, imolada por nós, é o alimento que nos fortalece. Seu sangue por nós derramado é a bebida que nos purifica. Por essa razão, os anjos do céu, as mulheres e homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosos vossa glória, cantando a uma só voz. Oração Eucarística primeira. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis essas oferendas apresentadas ao vosso altar. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo Papa Francisco, por nosso Bispo Delson e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos
a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, a aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas,
Jaci Calado da Silva, 7º dia. Emanuel Ramos Dias, 3 dias do seu falecimento. Roberto Oliveira da Costa. José Malaquias, 3 meses. Iraci Farias Oliveira, 7º dia. Laura Nicásio, 7º dia. José Flávison, 10º dia. Também Maria Betânia, falecida hoje, que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. E a todos nós pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, felicidade perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Meus irmãos, rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele, diz o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
A Santa Comunhão acontecerá do seguinte modo: 3 filas. Eu ficarei ao centro. Eu ficarei ao centro dando a comunhão. Uma parte do centro precisa ficar livre, porque quem comunga volta pelo centro pela parte livre. E as filas nos corredores laterais. Quem comungar nos corredores laterais, volta para os seus lugares pelos corredores das paredes, tá certo? Vamos comungar com muito amor, receba Jesus na sua mão, tenha cuidado para que nenhum fragmento na sua mão se perca, verifique direitinho a ponta dos dedos, a palma da mão, para que você comungue com todo zelo e dê o zelo que Jesus merece.
Oremos. Dai-nos, Senhor Jesus, possuir o gozo eterno da vossa divindade, que já começamos a saborear na terra, pela comunhão do vosso corpo e do vosso sangue. Vós que viveis e reinais para sempre. Os catequistas de Crisma façam um sinal para a comunidade conhecer, e também os crismandos, que a noite de hoje também é dedicada a vocês. Pode dar um tchauzinho aqui pro padre, ó. Pronto, tá vendo, ó. A noite de hoje foi também dedicada a vocês, no caso, a presença de vocês para enobrecer o nosso segundo dia da novena, tá certo? Muito obrigado pelo sim de vocês, catequistas, e também por vocês crismandos, que eu sei que tudo está parado, a pandemia lascou a gente, com perdão da palavra, mas a gente vai encontrar meios para retomar os nossos encontros de crisma, uma nova maneira. Deixa essa nova restrição passar, né? A nova proibição até o dia 18 de junho, que a gente eu conversarei com os catequistas de crisma, tá certo? Então, muito feliz por vocês estarem presentes. Também, quem costuma frequentar a missa da comunidade de Aparecida? Levanta a mão aqui. Os de Aparecida, quem são de Aparecida? Tá vendo, ó? Fico feliz com a presença de vocês aqui. Inês, Socorro, Janete, Zéza. Muito feliz. Os que participam da missa na Sagrada Família, faz um sinalzinho. Ó, o tanto de pessoas, tá vendo? Muito feliz por ver vocês aqui, porque a Divina deu 2 tchau logo, né, Divina? Eu vi, viu? Todo mundo olhar para a Divina lá atrás, ó, que está toda vermelha, se escondendo. O padre fica muito feliz quando vê a unidade das comunidades, porque você nunca pode pensar que você é só do Sagrado Coração. O Sagrado Coração hoje e ontem, a comunidade está cheia por conta da unidade. Por conta da unidade, não se esqueçam disso. Somos um, tá certo? Então, fico muito feliz com a presença de todos vocês. Vocês viram que pessoas serviram, por exemplo, Berta é lá de Aparecida, por exemplo, Marieta serve a ministra lá na Sagrada Família, Sinete já é daqui do Coração de Jesus. Enfim, para vocês verem que a gente tem que estar unido. Essa é a intenção de também celebrar o nosso novenário. Unidade, tá certo? Quando vocês terminarem a missa, padre, tem lanche? O senhor vai avisar do lanche? Não. Lanche só a partir da segunda que vem. De segunda a quinta, aí você se organiza para encher o bucho aqui. Encher o bucho aqui, padre, pode comer aqui? Não. Você vai comprar e levar para comer em casa. Tá certo? Para ajudar a gente, porque o que entra de recurso a gente diz, padre, e tem despesa? A igreja não já está tudo pronto? Vá pensando nisso. Não tem aqueles bichinhos de água que o padre bota no cálice, que o coroinha vem trazendo, que o padre fica o tempo todo, eita, tomara que o coroinha não tropece, ou então que eu não tropece e derrube. Um bichinho daquele é 800 conto. Oxe, padre, o senhor é doido dessas coisas? Dou. Para Deus eu dou. Para Deus e para os pobres da igreja, para os necessitados, eu não meço esforços. Então não quero nem ouvir falar disso. Então tem o som que a gente está pagando, tem esses objetos litúrgicos, tem o nosso projeto social, que a gente também investe dinheiro do que entra do dízimo. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente vende lanche, é tanto para você, é uma coisa boa que os lanches daqui são gostosos demais, não é verdade? Quanto para ajudar a gente. Por isso que o padre faz essa ladainha toda, tá certo? Então assim, tenha paciência com o padre também, tá bom? E quero avisar também que a missa de amanhã, 7h30 da noite, tá certo? E olha, todo mundo já deve estar sabendo, né? Por conta do governo do estado que proibiu as missas sábado e domingo, infelizmente nós precisaremos fechar nossa igreja, sábado e domingo. Mas as missas serão gravadas aqui, o padre vai celebrar, só com a equipe da liturgia, vai gravar e vai colocar nas redes sociais, tá certo? Quando for segunda-feira, tudo volta ao normal. Amanhã tem missa normal aqui, sábado fecha, domingo fecha, segunda volta normal. Graças a Deus a nossa solenidade é numa sexta-feira, então não vai empatar em nada. A gente vai celebrar de segunda a sexta normal, tá bom? E eu quero avisar que aqui no final você pode sair, nós recebemos umas doações. Mulheres que gostam de bolsas, né? Para colocar as coisas. Tem mulher que anda com a bolsa que se você abrir, tem uma casa dentro, né?
Tem feira, tem Bíblia, tem terço, tem roupa, toalha. Não é isso, não é verdade ou o Padre está mentindo? Não sei como não aguenta o peso, né? Pronto, aí tem uma bolsa boa para você ir ali. Oxe, Padre, e o senhor é mala, fica fazendo propaganda para vender? A gente não precisa. Esse dinheiro vai ser revertido em outra coisa, para a igreja, tá bom? Se você quiser, a partir de R$5, olha as bolsas e, enfim, fica à vontade, as mulheres, tá bom? E o padre vai embora. Eita, padre, e o senhor já dá um aviso assim, vocês estão sabendo que eu vou ser transferido? Essa notícia foi divulgada ontem, pela arquidiocese. O padre vai assumir uma nova missão. Padre João, a partir de agosto, no início de agosto, eu irei ajudar na formação do seminário de filosofia, onde o lugar que os futuros padres moram. Então eu vou dar uma força lá. Aí o seminário que atualmente está em Recife de filosofia vai se mudar para uma paróquia chamada Virgem Mãe dos Pobres, lá no Jardim Planalto, onde fica a feira de Oitizeiro. Então, por conta dessa necessidade, oxe, padre, o senhor não podia dizer não, o senhor mal chegou aqui, não podia dar um não na cara do bispo. Ah, Maria, eu não fui ordenado e não prometi obediência. Então quando o bispo me pede, eu já entendi que era a igreja me pedindo, que era o Espírito Santo me pedindo. Então mesmo com o coração apertado, com tantos sonhos que eu tinha para trabalhar com vocês, mas eu senti a segurança de dar um sim. Então eu vou me mudar a partir de agosto, tá certo? E vai vir para cá o padre de Pedras de Fogo, não sei se vocês já conhecem, chamado Padre Moisés Coelho. Conhece vocês? Pode bater palma, bata, Fico feliz porque eu não conheço, já ouvi boas referências. É seu conterrâneo? Olha que coisa boa. Ele é pernambucano, né? É de Recife, Bezerros? Ferreiro, para tá meio moco, viu? Ferreiros? Pronto. Não adianta não vou escutar não. O pato tá meio moco. Mas então assim, acolham muito bem como vocês me acolheram. Tá certo? Então o coração fica apertado. Oxe, padre, o senhor está dizendo a notícia e está rindo. Vocês não sabem como eu estou por dentro, é para se torar. Então assim, eu digo isso de coração, porque fui muito bem acolhido aqui. E foi o meu primeiro amor. Primeira paróquia é o primeiro amor do padre, né? Então, muito obrigado por tudo, tá certo? Padre, deixa de conversa que eu já estou com sono, eu também. Então vamos agora receber de Deus a bênção. E rezem por mim, só que vocês vão me aturar mais 2 meses, tá certo? E eu prometo que eu vou aperrear com força, pedindo as coisas. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Meus irmãos, idem em paz e o Senhor vos acompanhe.